Bom dia, pessoal. Como vai? O objetivo dessa videoaula é apresentar para vocês como que uma associação no modelo, ou seja, no diagrama de classes, ela é implementada na prática. Então, aí eu vou utilizar a linguagem Java para implementar o modelo, né? No caso aqui, eu tenho um exemplo clássico dos nossos estudados. Aqui eu estou suprimindo os métodos, eu só estou exibindo aqui os atributos. Que eu teria a classe departamento com o atributo descrição. A classe departamento ela vai lotar 0 ou mais funcionários. Funcionários, por sua vez, têm nome e idade, bem trivial o exemplo. E esse funcionário obrigatoriamente deve estar lotado em um departamento. Bom, primeiro passo para a gente conduzir aqui a criação das classes na prática é fazer as classes. Então eu vou criar um projeto, vou utilizar o ambiente Eclipse, vou criar um projeto apresentando a classe funcionário e a classe departamento. Depois a gente vai trabalhar nas associações. No caso aqui eu tenho duas navegabilidades da associação. Funcionário enxergando departamento, funcionário enxerga no máximo um departamento, e o departamento pode chegar a 0 ou mais funcionários. No caso do lado 1, quando eu enxergo 1, essa associação vira um atributo na classe funcionário do tipo departamento, nesse caso. E do lado inverso, quando eu tenho N sendo enxergados, na classe departamento eu teria um atributo do tipo lista, que seria, por exemplo, uma lista encadeada. No caso, a gente vai utilizar uma classe chamada ArrayList do Java. No caso, seria um elemento, um atributo do tipo lista de funcionários. Então, aí eu poderia responder a pergunta: departamento, quais são os seus funcionários? E, funcionário, qual é o seu departamento? Bom, iniciando o processo aqui, eu vou criar um projeto aqui no Eclipse. File New Project, Java Project. Próximo, vou chamar o projeto de Projeto Videoaula Associa. Criar um novo projeto, usar a JRE padrão, criar os códigos fontes e os compilados em diretórios separados. Perfeito, aqui já criou o src, que é o que onde eu vou armazenar o meu código fonte. Bom, tem então aqui um ambiente. Irei criar um pacote para armazenar minhas classes, br.fagoc.model, que é onde vão ficar minhas classes, é o modelo do meu sistema. E dentro do model, vou criar minha primeira classe. Vou criar a primeira classe departamento. Departamento. Com um D maiúsculo, utilizando o padrão da SAM de criação de classes. Ok. Minha classe está sendo criada. Perfeito. Criou minha classe Public Class Departamento. Analisando o diagrama, a classe departamento tem um atributo de descrição. Então, private string descrição. Vou fazer um método construtor para ela. Public departamento. Um método construtor vazio. E um método construtor sobrecarregado. E nesse sobrecarregado eu vou passar parâmetros para ele. No caso, vou passar a descrição. Então, string p descrição. E aí, this.descrição recebe p descrição. Ou seja, estou alimentando então um atributo com esse método sobrecarregado. E claro, não deveria deixar de existir o método getSet para departamento. Que eu vou vir aqui em source e generate getters and setters para gerar os métodos get e set. Perfeito. Perfeito, foram gerados. Só vou colocar eles abaixo, que eu gosto de manter uma ordem. A ordem que eu gosto de utilizar é os atributos primeiro, método construtor para depois os métodos. Perfeito. Vou sobrecarregar aqui, ó, também public toString public string
string. Vou sobrecarregar esse método aqui para exibir os dados de uma forma reduzida do objeto. Então, vou fazer isso aqui. Descrição do departamento, dois pontos, mais para concatenar, this.descrição, ponto e vírgula. Perfeito. Observem que foi utilizado, aqui apareceu uma setinha. Por quê? Toda classe em Java herda de uma superclasse sem ser da forma intrusiva. Ou seja, eu herdo, mas eu não estou mostrando aqui que ocorre essa herança. Nessa classe Object do Java, que é a classe mãe de todas as demais classes, eu tenho esse toString. Olha só, javalang Object toString. Então eu estou sobrecarregando esse método aqui. Utilizando os conceitos aí de poliformismo para poder sobrecarregar esse método. Perfeito? Bom, próximo passo, já estou com a minha classe de departamento criada. Vou criar aqui a classe funcionário. Perfeito, funcionário. Perfeita criação. Vamos só ver quais são os atributos da classe funcionário. Nome e idade. Vamos armazenar eles aqui, ó. Private string nome. Private int idade. Perfeito. Método construtor. Funcionário. Método construtor vazio. E método construtor sobrecarregado. Passando todos os parâmetros, alimentando os atributos. String pnome. Lembrando que esse pzinho que eu utilizo, esse p é de parâmetro. É um padrão de programação que eu tenho. Mas não é obrigatório, não. Poderia ser qualquer nome aqui. Int idade. This.nome recebe pnome. This.idade recebe p idade. Perfeito. Vamos então construir aqui, mandar gerar os gets e sets de forma automática. Perfeito. Idade e nome. Perfeito. Aí criou, ó, já criou aqui de baixo onde eu gosto que seja exibido. E aí, ó, public string do string igualmente lá do meu método que eu fiz lá no departamento. Aí vou colocar assim, nome, dois pontos, mais this.nome. Mais significa concatenar, tá ok, pessoal? Idade, dois pontos, mais this.idade. Perfeito. 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 Criei então as classes aqui do meu modelo, de acordo com os atributos que foram aqui especificados. Antes de começar a pensar nas associações, eu vou criar aqui o método principal. Na realidade, com o objetivo apenas de testar, para ver se as minhas classes estão rodando sem problema nenhum. Então, para isso, eu vou primeiro criar aqui um pacote br.fagoc.view. Nesse pacote, eu vou criar uma classe principal. Essa classe principal vai ter o método main, que vai executar o meu sistema principal. Aqui já vou colocar, ó, criar o método public static void main. Perfeito. Perfeito, pessoal. Está aqui. Para a construção do meu sistema. Só para fazer um teste, system out println, colocar um bem-vindo ao sistema de associações. Para a gente ver se isso daqui está funcionando corretamente. Clique no botão direito, Run as Java Application. Perfeito. Meu console exibiu o resultado esperado. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, somente para testar mesmo, vou instanciar um objeto do tipo departamento. Para que eu possa usar o objeto departamento funcionário aqui dentro do principal, eu preciso importar a classe, já que eles estão em pacotes diferentes. Se tivesse pacotes iguais, eu precisaria fazer isso.
mas estão em pacotes diferentes, eu tenho que dar um import aqui. Então, eu vou dar um import br fagoc model asterisco. Então, aí todas as classes que estão dentro do pacote modelo, eu vou poder fazer uso aqui dentro da minha principal. E é o que eu vou fazer. Departamento, obj departamento, por exemplo, 1, recebe new departamento. E aí eu já vou passar uns parâmetrozinhos aqui para ele. No caso eu tenho só descrição, né? O departamento de tecnologia da informação. Perfeito. Só para a gente ver se isso daqui está funcionando. System out.println. E aí eu quero mostrar o que está dentro do toString. Só colocar assim, ó, objeto departamento 1. A gente vê se isso daqui funciona. Vamos dar um run as Java Application. Aí, descrição do departamento, tecnologia da informação. Se a gente for visualizar o toString, descrição do departamento, mais a descrição, que foi o que foi exibido aqui. Perfeito. Vamos voltar lá na nossa modelagem. Vamos pensar do ponto de vista do funcionário primeiro. Geralmente o lado 1 ele é um pouco mais fácil realmente. Vamos pensar do lado funcionário. Um funcionário, aquele funcionário, João Maria José, por exemplo, João, ele vai ser contratado no departamento de tecnologia da informação. Foi contratado. Qual que é o departamento daquele funcionário? João, ele é do departamento de tecnologia da informação. Então, ou seja, ele vai se associar com um objeto, com uma instância da classe de departamento. Então, eu só estou visualizando só funcionário enxergando departamento. Depois a gente vai para a próxima instância. Perfeito. Para fazer isso, é simples. Essa associação do lado 1 gera na classe que está associada um atributo do tipo da classe que o associa. Ou seja, dentro de funcionário, eu vou ter um atributo do tipo departamento para referenciar o departamento. O pessoal aí que mexe com C, isso daqui poderia ser uma tradução de um apontamento. Usando ponteiros em C, que um struct funcionário estaria apontando para o struct departamento, através de ponteiros. O objetivo é o mesmo, inclusive, orientação objeto, implementação disso em memória. Claro, nós vemos em um nível maior, mas em memória a implementação é feita através de ponteiros. Mas nós não manipulamos o ponteiro como ocorre em C. Em Java a gente manipula os objetos. Bom, então vamos fazer isso. Vamos lá na classe funcionário. O funcionário tem um atributo do tipo departamento. Private departamento. Então, esse atributo, departamento, que é do tipo departamento, vai falar qual departamento o funcionário está associado. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o método getInset para esse camarada aqui. Source, generate getters and setters. Então, departamento, beleza. Aí foi criado aqui em cima. Só vou remover ele lá para baixo. Vamos botar esse camarada aqui. Só para o código ficar organizado e identado, como vocês podem ver. E eu vou fazer no método construtor a mesma coisa. Beleza. This.departamento recebe departamento. Beleza. Observem que a classe funcionário tem um objeto departamento dentro dela. Tá ok. Vamos então instanciar um funcionário lá no principal, para a gente entender o que vai acontecer aqui. Então, ó, funcionário, objeto funcionário 1, recebe new funcionário. Aí o primeiro parâmetro é o nome do camarada. Por exemplo, Marcelo Daibert. Depois a idade dele. Eu tenho 21 anos. E aí eu vou passar qual é o departamento, porque vejam aqui que
que esse método sobrecarregado é nome, idade, depois departamento. E aí, qual é o departamento? É esse OBJ departamento 1 aqui que está instanciado. Que por acaso ele é esse departamento de tecnologia da informação. Perfeito. E aí a gente pode visualizar System Out, Print Line, e aí a gente pode visualizar aqui o objeto funcionário 1. Vou rodar aqui a primeira vez, aí vocês vão ver que só vai aparecer a informação do funcionário 1, que no caso é Marcelo Daigert, de 21 anos. Por quê? O toString dele só está mostrando o nome e a idade. Depois eu vou botar para colocar o departamento dele. Run as Java Application. Ó, versão do departamento de tecnologia de informação. É essa linha que está gerando isso. E nome Marcelo Daigert, idade 21. Essa linha está gerando isso. Vou alterar o método toString de funcionário para, além de exibir nome e idade, colocar um mais aqui, ele vai exibir também o departamento do camarada. Para o negócio ficar chique mesmo. Então, ó, this.departamento.get descrição. E aí, olha só que interessante, com essa simples modificação, não vou alterar nada do principal. Olha a saída até a idade, e agora eu só vou executar de novo. Olha só que interessante que vai acontecer. Vai aparecer, ó, Marcelo Daigert, o nome, idade 21, departamento de tecnologia da informação. Por quê? O objeto funcionário 1 foi associado ao departamento 1. Então, o objeto funcionário 1, que é o Marcelo Daigert de 21 anos, ele sabe responder qual é o seu departamento, já que ocorreu essa associação aqui na prática. Isso é o lado 1. Com pouco esforço a gente conseguiu construir esse lado 1. Perfeito, então. Próximo passo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é fazer o lado N. Né? Voltando ao nosso modelo, o lado N é responder a pergunta. Nós respondemos a seguinte pergunta: funcionário, qual é o seu departamento? Já conseguimos resolver. Seria esse lado aqui. E agora a gente tem o lado N, que é departamento. Quais são os seus funcionários? Vai ser isso que eu vou fazer aqui agora. Para resolver isso, eu tenho que colocar um atributo do tipo ArrayList aqui dentro. É uma lista de funcionários que eu vou construir aqui agora. Então, estou aqui em departamento. Departamento, vou colocar private ArrayList. Aqui eu tenho que colocar o tipo. O tipo é funcionário. Funcionários. Então, só para a gente entender o que é isso daqui, veja que o ambiente ele tem algum tipo de inteligência, no caso do Eclipse. Quando eu botei a ArrayList, ele já deu um import aqui. Import Java Util ArrayList, que é a classe que eu vou utilizar para a construção desse objeto que vai manter vários funcionários dentro. Private ArrayList, o tipo dele funcionário, e funcionário. Vou até melhorar o nome, vou botar funcionários, porque vão ser vários funcionários que serão armazenados aqui. Perfeito. Então, aqui tem somente uma observação que eu tenho que fazer. Esse tipo ArrayList, ele é uma classe. Como toda classe, tem que ser instanciado. Então, ao instanciar o departamento, eu vou vir aqui e vou também instanciar a classe ArrayList. Exatamente assim. Mesma coisa se ocorrer, se esse método construtor for executado. Exatamente a mesma coisa. Aqui está dando um erro, vamos visualizar qual é o erro. Erro de sintaxe, new ArrayList. Provavelmente é isso daqui que ele não está solicitando. Perdão. Está faltando colocar os que é método construtor aqui. Vamos ver se isso está correto. Não, ainda não está correto, então isso é aqui. Vamos ver se agora está correto. Desse lado, aparentemente resolveu o problema. Vamos analisar. Isso, perfeito, então. Bom,
Então aqui eu vou estar instanciando o atributo funcionários, que por acaso é do tipo ArrayList, que vai armazenar funcionários. Vai armazenar a classe funcionários. Perfeito. Bom, primeiro passo aqui, então, é criar um métodozinho getSet para esse cara aqui. Na realidade, eu tenho que criar um método getSet que é para manipular funcionários. No entanto, eu não quero manipular funcionários da forma trivial, porque funcionários são vários funcionários. Então, vou criar primeiro um método public void add funcionário. Esse método add funcionário vai adicionar funcionários no departamento. Imagine que eu contratei um novo funcionário no departamento de TI. O departamento de TI já existe. Toda vez que eu for fazer essa contratação, eu vou e invoco esse método adiciona funcionário, porque eu vou adicionar um funcionário dentro do departamento. E é isso que eu vou fazer. Vou passar por parâmetro aqui. Isso daqui seria o método set, a gente poderia entender assim. Passar um parâmetro aqui, funcionário, p funcionário. Mesma coisa, tá, pessoal? This funcionários ponto add p funcionário. Aí eu vou invocar esse método add da classe ArrayList. Esse método vai adicionar um elemento à minha lista. Simples e trivial assim. Tá ok, pessoal? Não tem segredo nenhum. E aí eu vou criar um método public string, que ele vai retornar string get funcionários, para retornar vários funcionários. Get funcionários. Beleza, vou criar uma string p retorno, recebe vazio por enquanto, e aí return p retorno. Ponto e vírgula. Só para o método não dar errado. Aqui o que eu vou fazer? Eu quero retornar os funcionários. No caso, vou armazenar os dados dos funcionários dentro dessa p retorno, que seria uma string. Então, vou concatenar uma string de forma que ela exiba o nome de todos os funcionários. Perfeito. No entanto, eu tenho que, aqui nesse momento, varrer esse array. Porque é esse array funcionários, que é do tipo ArrayList, que vai me informar quais são os funcionários. Então, eu tenho que varrer array para poder fazer isso. Né? Então, vou colocar fazer isso com for. Vamos analisar aqui. For int igual a 0 e menor que this.funcionários.size, que ele vai me informar o tamanho. O que é esse tamanho? É o número de elementos que existem dentro desse ArrayList. E mais. Beleza. E aí, eu vou capturar esses funcionários que estão aqui dentro de uma forma muito natural. No caso, eu vou querer fazer assim, p retorno mais igual, que é para poder concatenar. Lembrem, mesma coisa do C, da utilização do mais igual. E aí vou colocar assim, ó. Não vou colocar nada. Vou colocar direto aqui o this.funcionários.get. Que aí o get ele vai pegar um índice, no caso i. Aí ele vai varrer esse camarada e vai concatenando essas informações. E aí vai ser concatenadas as informações do método toString aqui, que vai até informar o departamento de novo do funcionário. Depois a gente pode fazer até uma modificação do sistema para que ele não retorne isso. Só para dar uma quebra de linha, para ficar mais elegante, eu vou fazer isso. Ó. Vou colocar um mais aqui e vou dar um arrabn para dar uma quebra de linha. Perfeito. Vamos ver se isso daqui é funcional da forma que nós estamos imaginando. Bom, vou vir aqui no principal. Observem que eu instanciei o funcionário e atribuí ele a um departamento. Mas está faltando fazer o outro lado. Fazer com que o objeto departamento tenha o funcionário, que é o método add funcionário. Qual funcionário? Objeto funcionário 1. Perfeito. E aí, eu vou
mandar imprimir aqui, system out print line, vou mandar imprimir o seguinte, funcionários no departamento. No caso, pessoal, quantos funcionários tem no departamento por enquanto? Vou mandar imprimir o get funcionários, que ele retorna uma string. Print line, objeto departamento, get funcionários. Perfeito. Tem um F a mais. Vamos só ver então se é o esperado. Agora sim, ó, funcionários no departamento, Marcelo, idade e o departamento dele vai informar novamente. Perfeito. Vamos aqui criar um outro funcionário. Funcionário, objeto funcionário 2. Recebe new funcionário. Primeiro parâmetro que eu vou passar aqui é o nome do funcionário. Vai chamar José da Silva. Esse rapaz aqui é mais idoso, 48 anos. E também é do objeto departamento 1. E aí eu faço conforme eu fiz aqui nessa linha. Objeto departamento 1, ponto, add funcionário. Estou adicionando funcionário aqui. Vai ser objeto funcionário 2. Com essa pequena adição de código-fonte, eu já consigo fazer a visualização completa. Funcionários no departamento, Marcelo e José da Silva. De forma simples e trivial. Mostrando então a implementação de como é, na prática, implementadas as associações e o que as associações viram dentro das classes. Viram atributos. Ok? Do lado N é um pouquinho mais difícil por utilizar essa questão dos arrays, mas com um pouquinho de prática não há dificuldade nenhuma. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula e fica aí a dica, estudem para a prova. Um abraço, até mais.